Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua e a minha vida. Hoje é o 16º dia do que Deus fez comigo. Hoje vamos falar do deserto. Antes de começar, eu vou estar lendo Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Em 2020, final de 2020, eu não sei se foi 2020 ou 2021, eu tive uma oportunidade de emprego para mim sair de uma cidade onde tinha 1 milhão de habitantes e ir para uma cidade que tinha menos de 20 mil habitantes. E lógico que eu coloquei na mão de Deus e eu fui. E detalhe, essa cidade, para onde eu vim, eu não tinha familiar nenhum perto, não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém, eu estava indo a trabalho. A primeiro momento eu fui com convicção, achando que ia dar certo, que eu era uma boa profissional e que estava tudo encaminhado. Em menos de 4 meses, Deus fez um 360 na minha vida. E foi aí que ele entrou. Ele entrou com a primeira palavra em mim: soberania e poder. Eu sou o dono do mundo. Foi o primeiro ponto. Depois, ele começou a me moldar nesse período do deserto, me mostrando que ele era identidade e aliança, que ele era o Senhor. Ele começou a me moldar, mostrando a necessidade dele na minha vida. Depois, quando eu fiquei um bom tempo sem emprego, Deus colocou no meu coração fidelidade às promessas, quer dizer que Ele ouve o nosso clamor, e Deus me abençoou com o serviço. Depois Ele começou a entrar na parte de libertação minha, tanto física como espiritual. Eu comecei a perceber que certas coisas na minha vida não faziam mais parte, não condiziam com o que eu era mais. Então houve essa libertação, tanto física como espiritual. E a última foi a necessidade de adoração, que eu entendi que eu precisava buscar a Deus todos os dias. Eu tiro o meu tempinho com Ele todos os dias, eu oro, eu choro, eu clamo a Ele. Nem todos os dias é bom, que às vezes a gente na correria a gente esquece, mas fazer todos os dias, quando eu começo o meu dia ou quando eu encerro o meu dia, que está sendo o período que eu estou conseguindo fazer, mas eu nunca deixo em algum momento do meu dia tirar esse minutinho para mim e para Ele. Eu me desligo totalmente. Cada um tem teu momento, não desmereço o momento de ninguém, nem a forma de ninguém falar com Jesus. O importante é estar fazendo, é isso que importa. O que eu tenho a dizer para você? Porque Deus permitiu que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto, sendo que eles ficaram 400 anos nas mãos dos egípcios. Deixa eu te falar um negócio. Daqui, vamos jogar assim um tempo bem pequeno, não vamos jogar 40 anos não, vamos jogar 6 meses. 6 meses de sofrimento, de luta, mas daqui 6 meses eu vou te dar tudo em dobro. Eu vou te abençoar a sua vida e o principal, eu estarei na sua vida. O Senhor Jesus estará na sua vida. O que você quer? Você não aguentaria passar esses 6 meses por uma dificuldade, sabendo que às vezes precisamos passar um mal para um bem maior? Então, foi isso que aconteceu com o povo do Egito, no deserto. Por que Deus não mandou eles para o lugar mais curto? Porque Deus colocou eles ficarem vagando 40 anos para que elitas entendessem quem era o Senhor Jesus. De novo, na minha vida, eu acho que o povo de Israel também passou por isso. 5 momentos: identidade e aliança, que Ele é o Senhor, soberania e poder, eu sou dono do mundo, libertação total, tanto física como espiritual, fidelidade às promessas, Ele ouve o nosso clamor, necessidade de adoração, tirar um povo oprimido para uma nova nação santa. E o principal de tudo,
é a presença do Pai. A presença de Deus a gente não pode se esquecer jamais. Aqui, o povo de Israel aprendeu sobre o que era acreditar no Senhor. O povo de Israel ficou 400 anos como escravos, mas porque era um povo murmurador, era um povo que não via as bênçãos. E quando, mesmo assim, passou 40 anos no deserto, eles não agradeceram porque Deus mandava o maná. Eles não agradeceram quando Deus fez a água brotar da pedra. Eles não agradeceram quando eles passaram o Mar Vermelho. Eles não agradeceram quando Deus transformou a água salobre impura para beber para uma água potável que eles pudessem beber. Eles não agradeceram que um anjo ia à frente deles, protegendo eles, que de dia Deus mandava uma nuvem para aliviar o calor e à noite mandava uma cortina de fogo para esquentarem eles. Olha a quantidade de milagres que Deus fez na vida deles e mesmo assim esse povo não agradeceu. Foi um povo ingrato, hipócrita e que só reclamava e só pedia mais a Moisés. Nos dias de hoje a gente não está vendo uma geração, um povo que está assim, que está sedento 24 horas por milagres, que vai aonde a igreja tal está operando milagres, que o fulano de tal está operando milagres, são nomes específicos que estão fazendo milagres, só que para tudo isso acontecer, ok, milagres acontecem, a gente sabe, mas para os milagres acontecer, a gente precisa passar pelo momento do deserto. Uma pérola, para ela ser formada, ela começa como uma impureza do mar dentro de uma ostra. É assim que a pérola é formada. A pérola nada mais é do que dentro da ostra do que uma poeira, que a ostra acaba ingerindo e a ostra não consegue tirar e se forma a pérola, que é como se fosse uma pedra no sapato. Mas o que acontece para a gente tirar essa pedra do sapato? A gente não tem que aprender, não tem que parar, respirar. Peraí, tem uma coisa me incomodando. Deixa eu ver o que é. O deserto é isso. Ele serve como incômodo para saber o que nós precisamos mudar. Deserto, Deus fala na Bíblia, deserto não é morada. Deserto é um local para você passar e levar como aprendizado e aprender o que eu quero te mostrar. Então, você não acha que o seu deserto, ele está querendo te mostrar alguma coisa? Não. Então, você não acha que está na hora de perguntar a Deus, Deus, eu estou no momento do meu deserto. O que eu preciso aprender com esse deserto? Mostra-me o que eu preciso aprender. Porque o deserto é isso. O povo passou 40 anos no deserto, mas Deus não tirou a promessa do povo para entrar na Terra Sagrada. Eles conseguiram, eles entraram. E mesmo quando Deus prometeu a Terra Sagrada e eles chegaram na divisa da Terra Sagrada, eles desconfiaram que aquela promessa era para eles, que aquilo era para eles. Então, cuidado. Às vezes o seu deserto você acha que é alguma coisa para ministrar, para falar, mas também pode ser alguma coisa maior que Deus está te levando, que Deus está te mostrando, que Deus quer te ensinar para que você tenha sabedoria de que quando isso passar, você saiba ministrar e falar para as outras pessoas o que aconteceu com você no deserto. Assim como eu estou fazendo aqui hoje, agora, falando do meu deserto, que eu tive esses 5 pontos, foram 5 pontos importantes para que isso acontecesse, essa questão de eu estar falando com vocês acontecesse, demorou 5 anos. 5 anos. 5 anos para mim passar por tudo isso. Não sei quanto tempo que você precisa ficar no deserto para aprender. É uma coisa somente sua e do Senhor Jesus. Mas entenda, o deserto é para aprender
servir de lição e não para fazer morada. Tem muita gente que está indo atrás de cura, libertação, indo atrás de promessa e se esquecendo do teu deserto que Deus quer passar de lição. O que adianta Deus te dar cura, libertação, sendo que o teu deserto, que era para você aprender, você não aprendeu nada. Como ele vai te dar a cura, a libertação, sendo que você vai continuar a mesma pessoa? Então é por isso que o deserto está aí. Por isso que em Êxodo fala, onde que Deus fala assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Qual que era a guerra deles? Passarem 40 anos no deserto. Essa foi a guerra deles. Então, cuidado quando a gente vai atrás de, é a profecia, promessa, sendo que o teu íntimo e profundo ainda não aprendeu direito com a guerra que você está travando dentro de você. Então, peça direção para Deus e que Ele te dê a compreensão do porquê você está passando esse deserto. A gente tem que mudar a nossa forma que a gente fala com Deus também. A gente tem que começar a se perguntar, Deus, por que eu estou passando isso? Não é se comparar ao vizinho. Às vezes o vizinho passou tanto tempo que no deserto e você nunca percebeu, mas você só viu a glória dele. Ah, nossa, fulano de tal comprou um carro, mas e às vezes que ele só ficava dentro de casa? E às vezes, quantas vezes que ele se abdicou de comprar uma comida pelo iFood para chegar nessa vitória de ter comprado o carro? Ou a viagem, ou a unção do filho, ou qualquer coisa, gente. Então não olhe para o troféu do teu vizinho. Olhe para a estrada dele, porque o troféu dele é apenas uma consequência da estrada dele. Simples. Então, o que a gente tem que pensar, de novo, é o quê? O que o deserto quer te ensinar? Qual é a lição que ele quer te mostrar? Não faça morada no deserto, que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Que Deus nos abençoe. Eu vou estar orando por mim e por você nesse momento. Pai amado, Pai misericordioso, obrigado por mais essa palavra. Pai, eu não sei qual é o deserto que o meu irmão e a minha irmã estão enfrentando nesse momento, Pai. Mas o Senhor sabe qual é o deserto deles. Pai, eu estou nesse momento agora te pedindo que o Senhor entre no lar dessas pessoas e mostre e dê direção e discernimento do porquê e qual o motivo deles estarem passando por esse deserto. Que o Senhor, além deles estarem passando nesse deserto, que o Senhor os carregue. Porque passar pelo deserto não é fácil. Dói, machuca, sangra. Há muitos dias, há muitas noites de choro. Por isso que a gente clama tão avivamente pelo Senhor nesses momentos. Mas que o Senhor nos mostre, filho, filha, você está passando nesse deserto por isso. E que o Senhor nos mostrando o direcionamento do porquê estamos passando por esse deserto, a gente consiga atravessar com mais forças e com menos tempo, Deus. Sim, Pai, eu estou pedindo isso, porque ninguém quer ficar no deserto, porque o deserto não é local de morada, o deserto é local de passagem, e a gente não quer ficar nesse local. A gente quer receber a nossa vitória, a gente quer ir em busca da nossa vitória. Eu quero sentar à mesa com o Senhor. Então eu te peço, Pai, nos ajude, nos dê direção, nos faça que a gente consiga ter um entendimento sobre o porquê que nós estamos passando por esse deserto, meu Deus. Que o Senhor nos dê compreensão nesse momento, nessa noite. Eu te clamo, Senhor Jesus, em nome do teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a sua noite e que Deus te ajude a achar a direção e a saída desse seu deserto.